Olá, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um Tempo de Estudos podcast da Academia Campinense Maçônica de Letras. Eu sou o Rubens Pantano Filho, presidente da nossa academia. Quero agradecer às empresas do grupo Nippon Chemical pelo patrocínio para esse nosso programa. Bem, hoje estamos recebendo aqui no estúdio o nosso irmão José Ricardo, que é venerável mestre da augusta e respeitável Loja Simbólica de Estudos Pitágoras, aqui do Oriente de Indaiatuba, filiada ao Grande Oriente Paulista. José Ricardo, muito bem-vindo. Por favor, se apresente aí para os nossos irmãos. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui com o irmão Rubens, gravando essa entrevista. Eu me chamo José Ricardo, sou venerável mestre da Loja de Estudo Pitágoras. Ela se reúne todas as terças-feiras, às 8 horas, lá no Templo da Lisboa, aqui em Indaiatuba, Avenida Conceição, número 92. Estão todos convidados. E ela é do rito escocês antigo e aceito. Muito bem. Bom, a gente vai conversar um pouquinho com o José Ricardo aqui, primeiro para conhecer um pouquinho. Vamos primeiro começar com a trajetória dele na maçonaria, né, José Ricardo? Quanto tempo você está na ordem, os cargos que você ocupou em loja, se você está fazendo os filosóficos, né? Contar um pouquinho para os nossos irmãos. Eu entrei em 2014, aproximadamente 10 anos aí. Já fui secretário, orador, primeiro vigilante, segundo vigilante, harmonia, primeiro diácono, segundo diácono, e há 2 anos estou como venerável mestre da Loja de Estudo Pitágoras. Então, essa é a minha trajetória aí, maçônica. Nos graus filosóficos está... Eu estou nos graus filosóficos, estou no Kadosh, no grau 22. 22, muito bem. Bom, o José Ricardo fez uma trajetória aí na loja base que é aconselhável, né? Eu sempre penso que para ocupar o cargo de venerável é sempre conveniente ter passado pela secretaria, né? Fundamental, que talvez seja um dos cargos assim de mais trabalho, né? Em termos burocráticos, cuidar de toda a documentação da loja, junto à obediência, né? Orador também, sem dúvida nenhuma, um cargo de extrema importância, né, na loja maçônica, e também foi primeiro, segundo vigilante, né? E claro que também é importante, na medida que a gente tem possibilidade, de galgar os graus superiores, né, para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa ordem. E, Zé Ricardo, a loja Pitágoras, aqui de Indaiatuba, ela é uma das 3 lojas do Grande Oriente Paulista, né? Além da Acácia e da Estrela, né? Estrela de Indaiá. A gente estava conversando um pouquinho, eu já entrevistei um irmão da Acácia e também um da Estrela. Acho que a primeira loja foi Estrela aqui, né? Do Grande Oriente Paulista, a Estrela de Indaiá. Depois veio a Loja de Estudo Pitágoras, e aí a Acácia Indaiatuba. E a Pitágoras está com quantos anos já? A Pitágoras está com 17 anos. 17 anos. Foi fundada dia 23 de setembro de 2006. Legal, muito bem. E diga uma coisa, hoje vocês têm quantos irmãos no quadro? Hoje ativo aproximadamente 38 irmãos. 38 irmãos. Isso. É uma loja já com um bom tamanho, né? E vocês, vamos só repetir para que os irmãos, não só daqui de Indaiatuba, né, mas os irmãos da região ou até de mais distante, que eventualmente venham visitar a cidade, saibam, né? A loja se reúne às terças-feiras, às 20 horas, no templo da Antônio Francisco Lisboa, né? Correto. Na Avenida Conceição. Conceição, número 92. E quando há sessões dos graus filosóficos, elas se realizam aqui mesmo em Indaiatuba? Se realizam no mesmo templo,
A última terça-feira do mês, a Pitágoras cedeu este dia para os altos graus. Então a gente tem a perfeição e o capítulo lá. Ok. Então vocês, a loja base, são as primeiras terças-feiras do mês? Terças-feiras. Ok. E eu sempre converso um pouquinho com os irmãos que vêm aqui, sempre com a intenção de a gente, de certa forma, desmistificar um pouquinho a maçonaria ou quebrar um pouco alguns preconceitos, né, que a gente sabe que existem na sociedade. Aqui na cidade de Indaiatuba, particularmente, existem 10 lojas maçônicas, tem uma grande quantidade de irmãos da ordem, mas sempre a gente às vezes ouve de alguém que não pertence à maçonaria algumas falas que obviamente não são corretas, né? Então eu sempre pergunto para vocês, Ricardo, se tem alguma entidade aqui de Indaiatuba a qual vocês prestam algum tipo de auxílio, né? Estão sempre, digamos, trabalhando como padrinhos ou madrinhos, né? A gente tem como entidades hoje é o Farol, né? Daqui de Indaiatuba, a Formiguinhas do Amor, né? Que a Formiguinhas faz um trabalho maravilhoso com crianças, né? Necessitadas, mães que precisam ali. E o Farol com o pessoal que sai da rua, faz um tratamento e precisa de um local, né? Então o Farol ajuda muito essa... Pessoal mais com moradores com morador de rua. Nós temos na loja também, a gente é fundador do Espaço Social Pitágoras, né? A loja de estudo Pitágoras, ela mantém o espaço social, que faz todo esse serviço social aí para o Farol, para Formiguinhas do Amor e para todos o pessoal que está precisando aí, a gente pode ajudar, a gente ajuda. Claro, é fundamental, né? Eu acho que esse auxílio, né, que as lojas prestam às entidades, praticamente em todas as cidades sempre existe esse braço, digamos, né, da maçonaria. Como nós estamos aqui em Indaiatuba e tivemos já a oportunidade de entrevistar vários membros, né, de outras lojas, e quando a gente junta, né, todas essas informações, a gente vê assim, esse trabalho muito importante, né, muito bonito e que deve ser, sem dúvida nenhuma, destacado, né, porque eu acho que é um trabalho nobre que muitos dos nossos irmãos fazem, né, se dedicam a essas causas aí sociais. Nós estávamos conversando um pouquinho, José Ricardo, você até me contou que na sua família, né, não sei se seu pai era maçom ou não, mas parece que seu avô, né, tem uma história aí longa, acho que vale a pena contar um pouquinho aí um pouco da história dele enquanto maçom. Sim. Né? Meu avô, ele era muito restrito quanto falar de maçonaria quando eu era pequeno, né, jovem. Mas ele era da loja Parada Gonçalves, do Grande Oriente Brasil, lá de São Paulo, acho que é Nova Cachoeirinha. E, salvo engano, faleceu aí com 55, 60 anos de maçonaria. Foi grande secretário do selo, acho que é SAEL, que o golpe não tem a federal, né? Vocês têm, então eu acho que é SAEL que chama, né? Do deputado federal do Grande Oriente Brasil. PAEL. Poderosa Assembleia Estadual Legislativa. Então ele foi deputado também. Ele se dedicou bastante aí. Era um lugar que ele se sentia feliz. Certo. Seu pai não teve? Meu pai não. Seu pai não. Meu pai não. Eu também já... É uma coincidência aí, né? Já falei isso em outros encontros nossos. O meu avô também materno, meu bisavô, da cidade de Itatiba, foram fundadores da loja Amor à Justiça, que inclusive você estava me dizendo que visitou, né? Recentemente, lá do Oriente de Itatiba, né? Eu devo, inclusive, uma visita para os irmãos e devo
comparecer lá brevemente. Né? Uma loja maravilhosa. E, José Ricardo, uma outra coisa que eu costumo também sempre questionar, né, os irmãos que aqui comparecem, porque acho um dado assim bastante importante. Você, particularmente, tem quantos anos mesmo de loja? Eu tenho 10 anos. 10 anos. Você foi iniciado na Pitágoras? Fui iniciado na Pitágoras. Certo. Eu sempre faço uma pergunta assim que eu acho meio simbólica, né? Importante. José Ricardo, primeiro, você entrou na ordem maçônica por que razão, a convite? Você tinha já uma curiosidade? Tem essa questão do avô, não sei se isso já despertava em você algum... Eu sempre tive muita vontade de estar na maçonaria, até por conta do meu avô. Eu achava, embora não conhecesse bem, eu achava que o que ele fazia era importante, que era um bem para as pessoas que estavam à volta dele, né, que ele podia ajudar, não por questão financeira, mas por ajuda mesmo, né, às vezes estender uma mão, ajudar uma criança desamparada, né, então eu sempre gostei disso. E também pela questão da fraternidade, aquele título que a gente ganha de irmãos, para mim é muito forte, e eu sei que a gente fortalece isso com o passar do tempo, mas a minha visão era de que eu entrando na maçonaria, eu realmente tinha irmãos que eu pudesse confiar. E é assim que eu levo até hoje, né? Então, esse foi o principal motivo de eu estar lá, a fraternidade. Tá bem. E aí a pergunta mais ou menos seguinte é você, né, pensar um pouquinho, comparar você, José Ricardo, antes de você entrar na ordem, e depois aí então de 10 anos, se a maçonaria, por exemplo, atendeu às suas expectativas, que comparação que você faz, você antes, você agora, quer dizer, nesses 10 anos, o que você sente, né? A gente tem eu sempre comento também, nós temos aquele símbolo característico, né, que é o homem esculpindo a si mesmo, né? Então, com 10 anos, você já provavelmente desbastou aí algumas arestas, né? Com certeza. Eu, antes de eu entrar para a maçonaria, eu era uma pessoa bem mais irritada. Então, eu recebi uma buzinada na rua, eu queria ir atrás, eu achava que aquilo era... como é que tá buzinando para mim aí, né? Até as audiências que eu fazia na época... Eu já ia mais nervoso, né? Nosso irmão Zé Ricardo, na vida profissional, é advogado, né? Por isso que ele está dizendo das audiências. Exato. Então eu ia muito nervoso. E a maçonaria me ensinou, principalmente, a entender que a minha opinião, ela não é mais importante que a do irmão que está do lado, né? E que às vezes a gente tem que ceder para que a coletividade faça progresso, né? Então eu aprendi isso. Não foi fácil, às vezes eu ficava, mas por que não votaram assim, né? Em determinadas decisões e tal. E depois eu fui aprendendo que a gente tem que amansar um pouco o nosso espírito para trabalhar um pouquinho com a tolerância, né? Exato. De respeitar as opiniões de outros. Eu acho que na loja a gente aprende muito isso, né? Até a própria maneira como ela se organiza, a questão das falas, tudo ajuda a gente a sempre pensar um pouco, obrigatoriamente ouvir um outro irmão, né? É importantíssimo, né? A gente procurar entender, né? E eu estou aí trabalhando nisso. Tá certo. Esculpindo, né? Esculpindo o seu a minha pedra templo bruta. interior. Bom, eu queria mais uma vez fazer um agradecimento às empresas Nippon Chemical pelo patrocínio para esse nosso programa. Agradeço muito ao irmão José Pelegrino Neto, que é o nosso querido irmão e acadêmico da Academia Campinense Maçônica de Letras. A gente vai estar chegando então ao final dessa nossa gravação. Quero agradecer ao José Ricardo por ter aceito aqui o nosso convite. Está aqui no estúdio do nosso irmão Tarcísio Sardanha.
Com isso a gente está quase fechando o ciclo das lojas aqui do Oriente de Indaiatuba, onde está o estúdio. Obviamente fica mais fácil gravar com o pessoal daqui, né? Então eu agradeço ao José Ricardo, quero enviar um tríplice e fraternal abraço para todos os irmãos da loja de estudo Pitágoras. Eu devo comparecer proximamente e fazer uma visita aos irmãos, né, para prestigiar os irmãos da loja, e aí vamos nos encontrar pessoalmente. Então, Zé Ricardo, se quiser já deixar uma mensagem aí para os nossos irmãos. Bom, primeiramente, agradeço novamente de poder participar dessa entrevista, né? E agradecer aos irmãos que puderem assistir e deixar um recado, né? A loja de estudo Pitágoras, todo mês de maio e setembro, nós realizamos um evento onde parte desse evento é destinado a ajudar principalmente ao Farol e a Formiguinhas do Amor. Então, quem puder participar desse evento aí que ocorre em setembro, é muito importante a ajuda de todos aí. Tá bom. Eu vou deixar, Zé Ricardo, olha, queria entregar para você, para a biblioteca da loja, são 2 exemplares desse livro que nós publicamos no finalzinho do ano passado. Aí tem o estatuto da academia, o seu regimento, tem alguns textos de acadêmicos, tem a ata de fundação, um pequeno histórico da nossa academia, né? E o rol de todas as cadeiras, os patronos, e aproveitar para convidá-lo, né? Não só você, como seria um grande prazer que você levasse os membros da sua loja. A Academia Campinense Maçônica de Letras, ela se reúne todo terceiro sábado do mês, né? Sempre recepcionamos os irmãos com café da manhã, sempre tem uma palestra de cunho maçônico ou não, palestra de cunho cultural, né? Apresentações artísticas e também os nossos encontros, as nossas reuniões, elas são abertas, né? Então as esposas podem comparecer também, né? Sempre um grande prazer recebê-las, né? E eu estava falando aqui um pouquinho antes com vocês, né, Ricardo, na próxima sessão nossa agora, terceiro sábado do mês, um irmão nosso do Grande Oriente Paulista, o Elson Strebe, fará inclusive a apresentação, o lançamento de um livro dele. Então, se vocês puderem comparecer, sábado, 9 horas da manhã, na rua Marechal Deodoro, lá em Campinas, tá bem? Então, mais uma vez, um grande abraço aos irmãos da loja de estudo Pitágoras, agradecer novamente aos nossos patrocinadores, a Nippon Chemical, agradeço aos irmãos aí que estão nos assistindo e até o próximo Tempo de Estudos podcast da Academia Campinense Maçônica de Letras.